Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha torre. E continuando com o Beginner's Box, nós vamos ver uma série de sessões pequenininhas das regras finais aqui do livro, e acho que a gente vai ter de cobertura até a duração. Então, cobertura, quando você está atrás de um obstáculo que poderia bloquear armas ou ataques, lhe proteger de explosões, deixar mais difícil de detectar, etc., você está atrás de cobertura. Cobertura padrão lhe dá mais 2 de bônus de circunstância em classe de armadura, testes de reflexos e em testes de stealth. Criaturas dão cobertura menor se elas estiverem no caminho. Uma criatura com cobertura normal pode tentar um teste de furtividade para se esconder, mas cobertura menor não é suficiente. Aqui ele não fala, mas existe também a cobertura maior, que é mais 4 para esses testes todos. E aqui rapidinho, só para a gente ter um exemplo. Então, se a Mericiel quisesse atacar o Ezrein com uma arma à distância, o Valerus está no caminho, então ele está dando cobertura menor. Se o Ezrein estiver atrás de cobertura e uma das pontas do quadrado dela enxergar uma das pontas do quadrado dele, aí ele tem cobertura. No caso aqui eu diria que isso aqui é cobertura maior, mas vão ter alguns casos onde vai ser cobertura menor, caso ela esteja aqui, isso. Aqui, se a gente fizer a mesma seta, saindo do centro dela, e para chegar no centro dele está bloqueado, mas ela consegue enxergar a lateral do quadrado dele, então é cobertura padrão. Continuando. Alvos. Algumas ações dizem que você deve selecionar um ou mais alvos específicos. Você não pode selecionar um alvo se ele está fora do alcance, ou se você não souber onde ele está, ou se ele não estiver dentro das restrições do que você pode ter como alvo. Ou se alguma habilidade dele o previne de ser um alvo de algo. Alguns efeitos têm como alvo um aliado, isso precisa ser uma pessoa do seu lado, ou um aliado, ou um outro herói, ou alguém que você está tentando proteger, etc. Você não é seu próprio aliado. Se não ficou claro, o mestre determina o que conta como aliado ou como inimigo. Uma habilidade que tem um alvo, uma criatura voluntária, não faz nada contra criaturas que não querem aquele efeito. Apenas você pode decidir se o herói é uma pessoa voluntária, é um alvo voluntário ou não, e o mestre determina se algum personagem no jogador é voluntário. Ataques corpo a corpo podem ter como alvo apenas aqueles que estiverem adjacente, logo ao lado do atacante, no grid. Estar adjacente a eles numa esquina ainda é estar adjacente. Algumas habilidades, como o Lunge do Fighter, do guerreiro, ou a magia de aumentar, aumenta o alcance das pessoas. Criaturas com alcance sempre alcançam criaturas a até 2 quadrados de distância. Flanking, ou seja, flanquear. Se você e um aliado estão em lados opostos do inimigo, você está flanqueando esse inimigo. Isso dá à criatura a condição de defesa comprometida, que dá menos 2 de circunstância para a classe de armadura, contra ataques das pessoas que estão a flanqueando. Se você deixa de flanquear, a condição acaba. Você pode flanquear ou ajudar aliados a flanquear apenas se você estiver dentro de uma dessas 3 condições.
Nenhuma condição ou efeito previne você de atacar ou agir. Você está segurando armas corpo a corpo ou é capaz de fazer um ataque desarmado. Você está perto o suficiente do inimigo para fazer um ataque. E aqui ele dá alguns exemplos. Kira e Valeros estão flanqueando o ogro, porque eles estão um de cada lado. Meliciel e Valeros não estão flanqueando o ogro, porque eles não estão em lados opostos, né? Não dá para traçar uma linha que passa pelo meio do ogro. E o Hobgoblin aqui e o ogro estão flanqueando o Ezeren, porque o ogro é grande e tem um alcance de 10 pés. Então, áreas de efeito. Alguns efeitos ocupam uma área específica de um tamanho e forma específicos. Existem 3 tipos de áreas: explosões, cones e linhas. Existe emanação também, mas acredito que ele não trate disso no Beginner's Box. Você pode usar diagramas, os diagramas abaixo, em vez de ficar contando os quadrados manualmente. Geralmente uma habilidade de área afeta todo mundo dentro da área. Por exemplo, se você conjurar uma magia de mãos flamejantes, todo mundo dentro do seu cone, amigo ou inimigo, precisa fazer o teste, se eles falharem está mudando, etc. Então, uma explosão é uma esfera expandindo de um centro. Você pode determinar o centro em qualquer intersecção do grid à distância. Então sempre você vai calcular uma intersecção e a esfera vai crescer a partir dali. Ele dá o exemplo de esferas de 5, 10, 15, 20 e 30 pés. Não tem 25 porque essencialmente não tem efeitos que façam 25. Cone, um quarto de círculo, salta de você. Escolha se você quer mirar o cone na ortogonal ou na diagonal quando você usa essa habilidade. E aqui ele tem os exemplos de cones de 15 pés, de 30 e de 60 na diagonal, ortogonal, diagonal, ortogonal, diagonal, ortogonal. Você pode essencialmente copiar essas áreas em cima da área que você está usando. E linha, uma linha salta de você de um canto do seu quadrado na direção que você desejar. Então aqui a gente tem algumas linhas de 30 pés, diagonal total, não total e linhas de 60 pés. Claro que podem ter outros tamanhos, mas dá para usar isso aqui como um guia, entender como funciona. Fantasy Grounds, no meu caso, calcula tudo para mim, então não preciso ter essa preocupação, mas é super útil. E por último, para hoje, temos as durações. Algumas ações têm efeitos que duram mais do que as próprias ações. Esses efeitos são medidos pela duração. Alguma coisa pode durar até o fim do seu próximo turno, por 1 minuto ou por qualquer outra duração. Uma vez que a duração acaba, o efeito acaba. Quando a duração é medida em turnos, a duração remanescente diminui em 1 no começo de cada turno da criatura que criou aquele efeito. Você precisa fazer... você precisa se manter atento à duração. Se você precisa ver a duração ou mesurar a duração de algo que dura por 1 minuto de combate, 1 minuto são 10 rodadas. A maior parte das lutas não dura tanto, então você pode não precisar se preocupar com isso, mas ainda assim é bom ter uma noção. Algumas durações duram até que alguma coisa aconteça ou deixe de acontecer, em vez de uma certa duração de tempo. E aí você tem que estar atento a esses gatilhos, por assim dizer, como se fosse uma reação. Essas sessões pequenininhas todas foram hoje. Depois a gente vai ver pontos de vida, cura e morrendo, e depois condições. E aí acaba a parte do jogador e a gente vai passar para a parte do mestre. É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima.